O corpo gordo, um corpo maior, um corpo voluptuoso, ele já foi sinônimo de saúde, já foi sinônimo de um corpo bonito, né? Então, a nossa noção hoje de eu ser gorda, Lorena também, mas você em algum determinado momento da vida olhar no espelho e dizer estou gorda, né, faz com que esse parâmetro ele fique muito numa área cinzenta do nosso entendimento, né? Mas um corpo gordo é um corpo que não cabe em lugar nenhum. Que eles têm dificuldade de encontrar roupa, que eu acho que é o que pega primeiro, principalmente para nós mulheres. A gente não cabe no sistema de saúde quando não tem uma maca do nosso tamanho, quando não tem uma balança na qual a gente possa ser pesada. Ou particular. Público ou particular. Uma cadeira, uma cama que tem que ser um avião. Então, assim, a pessoa gorda é a pessoa que não cabe tanto numa questão muito particular, mas também, especialmente, numa questão pública. A gordofobia é para pressão estética. Todas nós, mulheres, sofremos pressão estética. Todas nós, desde sempre, desde que o mundo é mundo, todas nós. Mas as mulheres grandes, as mulheres que não são magras, as mulheres que vestem tamanho grande, que às vezes nem vestem porque não encontram a roupa, elas são pessoas gordas. E aí, dentro disso, tem, além da pressão estética, a gordofobia. Na época colonial, tudo, os homens buscavam as mulheres gordas porque elas eram sinônimo de riqueza, de fartura, de fertilidade. Quem tinha um quadril enorme é quem podia gerar os filhos, era aquela mulher que eles garantiam. Então, assim, foi mudando muito essa visão e a gente chegou num ponto que a gente é completamente rejeitada até para ter um relacionamento. Eu sempre fui uma criança gorda, né? Eu sempre fui uma criança maior, né? Mas eu fui uma adolescente que tentou muito emagrecer, não aceitava isso muito bem. Entendi que eu era uma mulher gorda muito mais tarde do que eu deveria ter entendido. Entendi que eu era uma mulher gorda adulta já. Na cabeça, eu sempre fui uma pessoa sem ser padrão. Por exemplo, eu fiz balé clássico. Eu sempre fui, assim, aquela entroncadinha, né? Eu cheguei no balé, as meninas tudo muito seca, muito esbelta, muito mais. E eu cheguei com as coxas roliças, o bumbum, não tinha barriga, não tinha peito, era uma criança de 6 anos. E lá, eu lembro que durante todo o período do balé, o dono da academia, que é super conhecido, ele implicava comigo, viu? Depois disso, eu saí do balé para ir para a seleção cearense de nado sincronizado. E aí lá, que eu já tava, sei lá, com meus 14 anos, o corpo já tava começando a formar. Aí já tinha uma barriguinha, já tinha um bumbum, já tinha um peitinho. E aí lá, eu comecei a ser chamada de gordinha. Aí eu olhava assim e me entendi como gordinha ali, eu acho. Sempre cresci naquele limbo. Ninguém sabia muito reconhecer se eu era padrão, magra, se eu era gordinha. Só que desde pequena, a minha mãe sempre foi muito de restringir muitos alimentos pra mim, pra eu não engordar, entendeu? Pra eu crescer e, tipo, como eu sempre fiz esporte desde pequena, ela ficava, não, ela vai fazer esporte, ela não vai comer essas besteiras, então ela não vai passar desse limite, né? Então, eu sempre cresci a minha infância inteira, minha adolescência inteira, regulando muito a alimentação. Então, eu sempre me vi como essa pessoa assim, não posso engordar mais, senão eu vou ficar gorda. Eu tô segurando aqui, mas eu também não emagreço. Mas, enfim, eu fui lidando com isso. Mas eu também sempre fui muito... Adorava paquerar, sempre fui muito assim, sabe? Pra frente. Sedutora pra frente. Eu fui a primeira namorada do coleginho, assim, de 10 anos, tinha um namoradinho, dava a mão. E aí, eu comecei a perceber que os meninos sempre me rejeitavam um pouco e queriam as meninas mais magras. Então, ali eu comecei a ver que eu não tinha muito o perfil que os caras buscavam, né?